Nossa vida é influenciada por muitos fatores externos que nos moldam desde o início. Chamamos esses fatores de influências ambientais, e eles incluem desde a cultura em que crescemos até a qualidade do ambiente familiar em que vivemos. Mas como essas influências afetam o nosso desenvolvimento humano? Para entender isso, precisamos primeiro entender que a ciência do desenvolvimento é o estudo das mudanças que ocorrem em nosso comportamento, nosso pensamento, emoções e relacionamentos sociais à medida que envelhecemos. Outro tema importante é o ambiente, que é o conjunto de condições e substâncias em que algo existe. Embora a genética seja importante, o ambiente em que vivemos desempenha um papel crucial na formação de quem somos, desde o nosso comportamento até a nossa personalidade. Sabemos que existem influências internas e externas que moldam uma criança. Além disso, podemos dividir o desenvolvimento em contínuo ou em estágios. Esses estágios são classificados conforme a maturação, momento de experiência, tendências inatas e restrições, genética do comportamento, interação gene-ambiental, modelos internos de experiência e o modelo de influência ambiental de Aslin. A influência ambiental começa logo nos primeiros anos de vida, no primeiro contato com a família, no primeiro contato com as crenças, os valores, o nível socioeconômico e o nível educacional dessa família. E com isso, a criança vai se apropriando dessas influências. E quando a criança passa a interagir com um meio diferente, por um exemplo, com a escola, ela começa a ter outras perspectivas de valores, de crenças, de normas e de regras diferentes do que ela conhece no seu contexto familiar, passando a compreender e se adaptar com esse ambiente externo. Outro exemplo da influência ambiental é que a maioria dos nossos comportamentos são aprendidos e não programados. Aprendemos com os exemplos. Andar, sorrir, chorar são comportamentos humanos universais que aprendemos na convivência com outros seres humanos. O contexto cultural e a etnia também são influências que afetam o desenvolvimento na qual aquele ser está inserido. Esses contextos étnico-culturais afetam o desenvolvimento na composição de uma família, recursos econômicos e sociais, alimentos que comem, modo de agir em uma sociedade e o modo de aprendizagem, e a maneira como eles... As influências podem ser divididas em normativas e não normativas. As não normativas são acontecimentos não comuns, que causam impacto na vida individual, que pode modificar o ciclo de vida esperado e se torna um momento marcante e decisivo na mudança da vida de cada um. Podem ser também eventos típicos ou atípicos, por exemplo, a morte de um parente ou sobreviver em um acidente grave. Já as normativas são influências ambientais ou biológicas e podem ser divididas pela idade ou pela história. As regulamentadas pela idade são acontecimentos iguais ou semelhantes para uma mesma faixa etária, como exemplo, a puberdade e a menopausa. Já regulamentada pela história são os fatos que acontecem em uma sociedade e moldam o comportamento de uma geração conforme seu contexto histórico. Por exemplo, a pandemia de Covid-19 modificou o comportamento das pessoas que começaram a utilizar máscaras, manter um cuidado maior com a higienização das mãos, dos alimentos e a questão do isolamento. Para entendermos o desenvolvimento humano, precisamos considerar todas as características herdadas, considerar fatores ambientais e as experiências que afetam esse desenvolvimento. Precisamos observar as influências que afetam muitas ou a maioria das pessoas em determinada idade e momento histórico e seu contexto cultural.